Bom dia, doutor Juarez, tudo bem? Bom dia, Carol. Doutor Juarez, pediatra e homeopata, por favor, acuda as mães que estão em casa, porque a gente já começa a arrancar os cabelos agora, porque é muito chocolate. Como administrar, né? Eu tô pensando que eu vou comer para ela não comer, eu vou comer. Então, que a gente vai pensar na nossa criança interior também, né? Então, esse é um momento bem interessante, porque é um momento em que a gente tem que estar acordado, né? Tem um momento lúdico do chocolate, na verdade, trazendo essa ideia não cristã, mas trazendo a ideia do chocolate. E as mamães têm que estar, assim, bem atentas, porque, infelizmente, as mamães hoje em dia, na correria do dia a dia, acabando estando fora e ausente e distante das crianças, querem compensar essa distância de alguma maneira. E o compensar, a gente já conversou aqui várias vezes, esse compensar cai na questão de dar produtos, dar presentes e agora os chocolates. E aí tem a mãe, e aí vai ter a tia, e aí vai ter o pai, e aí vai ter a avó, e vai ter o vô. E isso estende, assim, de uma maneira em que a criança vai ter que comprar uma caixa só para botar, um armário para botar os ovos. Isso tem que ser cuidado porque os ovos, eles são gostosos, mas são vilões. Vilões em vários aspectos, principalmente se são usados e abusados na dieta da criança. Tu sabe que as crianças pequenas, até 5 anos de idade, elas não devem exceder, para você ter uma ideia, não deveriam exceder 100 gramas de chocolate por dia. E o que eles não comem durante o ano, acabam comendo em uma semana depois que recebem os chocolates, né? Então, assim, a gente tem que ter um cuidado porque o chocolate, ele tem aspectos nutritivos, interessantes, assim, eles são interessantes até para nós, adultos, mais do que para as crianças, inclusive. Mas numa porção moderada. Mas numa porção moderada. Como tudo na vida que é excessivo vai trazer mal e malefício à saúde. Tudo, até as coisas que são interessantes à saúde, Doutor Juarez, mas tem algum chocolate, algum tipo branco ou preto que seja menos agressivo às crianças? Não. Então, não existe. Existe assim, ó, por exemplo, se você tem crianças que são intolerantes à lactose, por exemplo, nós podemos optar por aqueles chocolates mais amargos, meio amargos e amargos. Claro que elas não vão gostar desse. Se já tiverem provado outro, claro, mas se não... Claro, porque esses têm menos leite, então seria interessante se forem apresentados assim. Tem que ter um cuidado, porque agora também, só relembrando no consultório, eu cansei da semana pegar bebês que começaram a experimentar o chocolate e começaram a ter problemas, principalmente de pele, alergias. Hoje os quadros de alergia rapidamente já acontecem na criança, porque a gente literalmente está à flor da pele para o mundo. Então, assim, cuidado, por favor, bebê não é para experimentar chocolate, não é. Que idade o senhor aconselharia? Olha, a partir de de 1 ano e meio, 2 anos, já seria interessante justamente moderadamente. Por quê? Porque daí você já tem aí um equilíbrio imunológico, tem equilíbrios na digestão e pode a criança tolerar melhor. Então tem que ter um cuidado. Então, assim, dependendo da criança e de algum processo ou patologia que tenha, você pode optar por um tipo de chocolate. Por exemplo, você tem os diabéticozinhos ou as crianças obesas. Porque o grande problema do chocolate, Carol, grande, é caloria. Quando a gente fala de chocolate, a gente pensa na caloria. O vilão maior está aí. Na verdade, ele é muito calórico porque tem muita gordura. A composição do chocolate, nós temos açúcares, cacau e muita gordura. O que dá o sabor e a saciedade é a gordura. Então, você pega um diet, por exemplo, não quer dizer que um diet, aí ele vai ter menos açúcar, mas vai ter mais gordura para compensar o sabor. E aí acaba engordando mais. Então, tudo isso é muito importante a mãe estar ligada na hora da compra. E assim, ó, seria interessante se pudesse, assim, é um momento, quando a gente fala de feriados e esse tipo de comemorações, é um momento para a mamãe e o papai estarem juntos e fazendo atividades. O grande presente de um feriado como esse é estar colado no seu filho brincando e curtindo ele, fazendo o que a gente não faz durante a semana. Chega de noite em casa e estão dormindo, aquela coisa, né, de papai principalmente. Então, assim, é esse o aspecto. Presenteie eles com a presença de vocês, isso é o legal. Tá. Quando a gente busca todos esses presentes de Páscoa, a gente vê que hoje tem uma infinidade de tipos, enfim, do que você pode estar recheando aquela cestinha. Balas ou chocolates? Tem como fazer uma balança disso? Tem que fazer um mix, tem que fazer uma balança. O chocolate, como eu te falei, ele tem que ser em menos volume. Você recebeu aquele balde de chocolate? Por isso que eu digo assim, a gente dá um ovinho assim e um monte de bala. Vai resolver? Não, porque aquela bala, inclusive, ela vai estar mais constantemente em contato com a criança. Porque a bala sacia menos do que o chocolate. Então ela vai precisar de muitas balas. Ela vai estar em muitas balas, entendeu? Assim, existem hoje opções, mamãe, papais, assim, atentos. Existem opções, vocês vão nas casas de
produtos naturais, tem balas com elementos naturais, com plantinhas, com elementos que você pode justamente fazer isso, introduzir para ela saúde, em vez de estar introduzindo cáries e outros produtos químicos para o fígadozinho delas que já não estão bom, a gente cuidar. E outra coisa interessante, né? A gente tem essa coisa não só na Páscoa de premiar e querer trazer doces e balas para as crianças. É muito interessante, eu converso com as mães, a gente não deve trocar, e aí que entra a questão do feriado e estar junto com as crianças, Carol, a gente não deve trocar o calor da mamãe e do papai pelas calorias dos alimentos. É assim que faz a vovó que está distante. Ela ama e não pode estar junto e não pode dar o calor humano dela, ela acaba dando um alimento que internamente gere calor. Por que traz um prazer? Além de ativar quimicamente serotoninas e tudo, elementos químicos, né? Que não interessam aos papais e mamães, mas que assim que ativa. Na verdade, o calor, quando a gente come, ele dá um prazer, uma sensação de prazer. Por quê? Porque o calor, ele aquece e tranquiliza. E aí não dá pra gente substituir calor humano por calor calórico. Gente, eu sou obrigada a fazer mais uma pergunta. Rapidamente. Sinais de consequência do excesso de chocolate. Nossa, então, essa semana eu peguei urticária, quadros alérgicos de pele, sem contar as diarreias e vômitos. E eu que atitude a gente deve tomar? Então, o ano passado eu já peguei uma criança que quase chegou a um quadro de hepatite, ou seja, fez quase um... Por quê? Porque a mãe escondeu o chocolate, achou, e ela acordava na madrugada para comer chocolate. A criança fez uma intoxicação e ela não tinha uma enxaqueca, surgiu uma enxaqueca. Ela, daquele tempo para cá, ela virou enxaquecosa. Já tinha uma herança da vovó e da mamãe, pronto, lá foi o desencadeante para ela. Cuidado. Alerta total, já fiquei até com medo. Doutor Juarez, obrigada, viu? Valeu, obrigado. E ó, consequências e tudo mais, você encontra lá no site também, www.juarezfurtado.com. Tire suas dúvidas antes da Páscoa e antes que as consequências apareçam. Obrigada, doutor Juarez. Obrigado, Carol.